Cumprimento os colegas das teorias da educação e processos pedagógicos e também os professores José Carlos Libânio e a professora Raquel. Neste momento, iremos apresentar o capítulo 4, que se destina ao debate sobre finalidades educativas, para que servem as escolas, repercussões nos processos de ensino-aprendizagem. Eu apresentarei o texto do professor Libânio, que ressalta sobre as políticas educacionais neoliberais e escola, uma qualidade de educação restrita e restritiva, que tem como objetivo do capítulo demonstrar que os critérios de qualidade de educação apontados em reformas educativas amparados nos princípios do neoliberalismo representam distanciamento de uma visão de desenvolvimento humano e de justiça social na escola. O texto foi dividido em 3 tópicos a saber, sendo o primeiro, aborda as relações entre os critérios de qualidade de educação e finalidades educativas escolares numa perspectiva política e pedagógica. O segundo vai abordar as acepções de qualidade de educação nas últimas décadas e as que estão em disputa no meio educacional, com sugestão de qualidade de educação, com vistas ao desenvolvimento humano e autonomia do sujeito com o objetivo de formação para a cidadania crítica. E o terceiro apresentará a visão apoiada nas pesquisas de campo, que argumenta-se que as políticas neoliberais para a escola não promovem a qualidade de educação. No primeiro tópico, da finalidades educativas escolares e critérios de qualidade de educação, a hegemonia neoliberal, as pesquisas permitem identificar a relação entre finalidades, objetivos dos sistemas escolares e os critérios de qualidade de educação e formulação de currículos, objetivos da formação escolar, formas de organização e gestão das escolas, ações de ensino-aprendizagem, incluindo as práticas de avaliação e políticas de formação de professores. Segundo Lenoir, 2016, as finalidades educativas escolares são indicadores poderosos para se apreender as orientações, tanto explícitas quanto implícitas, dos sistemas escolares. Percebe-se sua ancoragem na realidade social. Lenoir retrata ainda que a difusão do neoliberalismo em todas as esferas de atividade, inclusive no campo educativo, mostrando que é uma ideologia que induz as práticas sociais que visam modificação do ser humano. Pacheco e Marx, 2014, esclarece que o modelo neoliberal, as finalidades educativas escolares, surgem subordinadas à forma de governabilidade sustentados pelo mercado. Desse modo, os resultados das avaliações externas são usados para o gerenciamento das escolas e professores, transferindo-lhes a responsabilidade por esses resultados. Libânio destaca que a expansão do neoliberalismo está associado à globalização. E para Lenoir, 2016, o termo globalização é entendido como projeto ideológico impulsionado pelo neoliberalismo econômico, sendo uma opção do capitalismo a serviço dos seus interesses financeiros, sustentado pela ideologia neoliberal. Seus efeitos no campo da educação se traduzem na uniformização das políticas educacionais por meio de modelos e governanças decorrentes das avaliações externas, que podem ser contados em documentos oficiais do governo, como diretrizes, programas, projetos, etc. Freitas, 2011, argumenta que os organismos multilaterais, as ONGs, os movimentos pela educação, procuram implementar a visão da educação como subsistema de aparato produtivo, definindo objetivos para a escola como estratégia de mão de obra. Então, em 1990, as políticas, diretrizes e normas em relação a políticas educacionais passam a ser formuladas de forma muito expressiva pelo Banco Mundial e a Unesco. Na educação para todos estão presentes 4 finalidades
na visão de Libânio: educação para a satisfação de necessidades básicas, atenção para o desenvolvimento humano, a educação para o mercado de trabalho, a educação para sociabilidade e convivência. No tópico 2, que ressalta sobre a visão crítica de conceitos de qualidade de educação nas últimas décadas e defesa de uma qualidade de educação voltada para o desenvolvimento humano, Guzmão, Silva e Casasus, ele retrata que é um tema altamente problemático, polissêmico, multifacetado e difuso. Na visão de Libânio, ele ressalta que para se compreender o sentido de qualidade da educação, é preciso perguntar antes sobre a concepção da finalidade educativa. Qualidade de educação implica juízo de valor concernente ao tipo de educação que se espera para formar um ideal de pessoa e de sociedade. Então, se a escola é definida como empresa, sua finalidade é produzir alguma coisa, produzir um aluno. Então, quais são os sentidos da qualidade da educação? Silva, 2008, aponta que não há em educação uma qualidade tida como essencial e verdadeira. Fica reforçada a ideia de que o conceito de qualidade de educação está relacionada a diferentes concepções de educação escolar e seus respectivos parâmetros de qualidade. Nos últimos 50 anos, várias acepções de qualidades de educação são encontradas conforme o contexto de cada período. O debate e ações sobre ampliação de vagas escolares para atender a população em idade escolar remontam aos anos de 1930, protagonizados pela ação dos pioneiros da educação nova, e era restrito à elite social, com exclusão das camadas populares. E entre 1920 a 1970, a ampliação de vagas para a população seriam resistências na sociedade, alegando que a perda da qualidade da educação. Isso na visão de Guzmão, 2013. Depois disso, houve o esforço pela democratização do acesso à escola, visando a universalização do ensino, mas houve problemas. E a política de ampliação do ensino fundamental ocorreu durante a ditadura militar. E é exatamente nesse período que aumenta a influência externa da educação brasileira. E nesse regime militar foram promovidas ações de governos estaduais com o objetivo de garantir a permanência dos alunos na escola. E nesse período chega a pensar-se num sistema educacional para todos. A solução seria uma escola assentada na aprendizagem, avaliada pelas provas externas. E após essa contextualização que foi repassado neste momento, de políticas das políticas educacionais, são identificadas as principais fontes de critérios de qualidade da educação e ensino no Brasil. O professor Libânio sugere a existência de 3 posicionamentos acerca das propostas curriculares, que são o currículo instrumental, o currículo sociológico e o currículo de formação cultural. A discussão trazida nestes tópicos remetem à questão das finalidades educativas e os critérios da qualidade da educação. No projeto neoliberal, as escolas funcionam apenas para melhorar os índices educacionais e o processo de ensino-aprendizagem fica reduzido à transmissão de conteúdos. Agora, em contraponto ao projeto neoliberal e as reformas educativas de cunho economicistas, destaca-se no campo educacional uma perspectiva de qualidade de educação centrada no desenvolvimento humano para a sociedade justa e democrática. Então, entender a escola como lugar que se promove a educação para o desenvolvimento significa educar para a formação dos processos psíquicos superiores por meio de mediações culturais. É sabido que o desenvolvimento mental, afetivo e moral dos alunos dependem da apropriação da experiência histórico-cultural e da interação com essa experiência em situações adequadas de aprendizagens. E nesse processo de apropriação, ele promove o quê? Mudanças qualitativas no modo de ser, de agir dos alunos, interagindo com o desenvolvimento mental e formação da personalidade.
E nessa abordagem, contamos com a contribuição de Davidoff, que ressalta sobre a atividade externa e interna no processo educativo. Então, no próximo tópico será argumentado que as políticas neoliberais para a escola não promovem a qualidade da educação. Ao contrário, são restritas à promoção do desenvolvimento humano na concepção de Libânio. E nesse tópico, políticas educacionais neoliberais e a reforma educativa em Goiás, a qualidade de educação restrita e restritiva, teve como objetivo geral identificar nas práticas de organização e gestão da escola e nas práticas pedagógicas em sala de aula, referenciais de qualidade de educação inscritas na política educacional do Estado de Goiás, influenciados por organismos internacionais, que resultou numa visão restrita e restritiva de qualidade. Mas o critério de qualidade das aprendizagens baseia-se em quê? Em testes padronizados. E a organização curricular e pedagógica deve assegurar um resultado satisfatório para o controle e responsabilização das escolas e professores, que resultou o quê? Na bonificação para aqueles que alcançassem as metas estabelecidas. Mas em relação a finalidades educativas e critérios de qualidade, atender à necessidade de aprendizagem para assegurar acesso e a permanência do aluno à escola. Era esse o propósito. E traz, então, o currículo como formulação de currículo referência e atividades pedagógicas subordinadas às metas de competências e habilidades. Em relação à organização pedagógica, retrata a aplicação sistemática de provas externas. Em relação ao trabalho do professor, ele está subordinado aos objetivos das avaliações externas. E então as políticas internacionais influenciavam mudanças no funcionamento interno das escolas e como elas impactam a organização escolar. É persistente entre os pesquisadores que atuam na linha de frente do sistema escolar a pergunta: o que fazer sobre a avalanche neoliberal na educação? Então, enfim, para quem serve as escolas na visão de Libânio, principalmente aquelas destinadas aos segmentos sociais pobres, cerca de 70% da população, qual tipo de escola atende melhor a população escolar que frequenta hoje as escolas públicas? A proposta subjacente a essa pesquisa é de que a escola com qualidade educativa é aquela que assegura as condições para que todos os alunos se apropriem dos saberes promovidos historicamente e por meio deles alcance o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral. Trata-se de uma escola que considera as desigualdades sociais e as compensa com currículo rico, metodologias adequadas e assistência permanente às dificuldades escolares seguidas ao longo do processo ensino-aprendizagem. Recomenda-se, numa proposta educacional, critérios de qualidades políticos e pedagógicos que visem o desenvolvimento humano e a formação da personalidade integral como condição de justiça social. Obrigada.